Começa agora Momento Bem-Estar, com Jordana Bach. Um oferecimento de Laboratório Hermes Pardini. Bom dia! Começando agora o Momento Bem-Estar. Eu sou Jordana Bach, sua companhia nas manhãs de sábado na Band Minas. Aqui nós conversamos sobre tudo que promova bem-estar para você. Corre lá no Instagram, siga o programa momentobemestar.tv e jordana.bach. No programa de hoje, tudo sobre a milenar medicina tradicional chinesa, com o expert Dr. Paulo Gonçalves. Tem o quadro Momento Decor com a arquiteta Lilian Fajardo. Tem dicas de viagens com o Rafael Peixoto, da Conceito Trip. E ainda prevenção com o Laboratório Hermes Pardini. E Fábio Campos da Arquitetura em entrevista exclusiva. Agora no Momento Bem-Estar. Muito se fala em saúde, longevidade saudável e sabemos o quanto a milenar medicina tradicional chinesa colabora para a saúde integral do indivíduo. Eu mergulho nesse universo de saúde e bem-estar com o Dr. Paulo Gonçalves. Acompanhe. E o meu convidado nessa manhã é o Dr. Paulo Gonçalves. Bom dia, doutor. Explica pra gente quais são aí as substâncias vitais para a medicina chinesa. Bom dia, Jordana. Bom dia a todos que estão nos assistindo. As substâncias vitais eu gosto de considerar pelo fato de ter vivido 7 anos na China na minha formação acadêmica e que lá nós consideramos todas elas vitais para a nossa saúde. Por quê? Porque na China é tradicional, a medicina ela é tradicional. Então nós utilizamos as substâncias de forma em composições. E essas composições, elas são preparadas, Jordana, para o paciente nos hospitais. Então, no Brasil, nós utilizamos muito dessas substâncias na formação de decocções, que são chás, que são cozidos, Elas são cozidas juntas para que trate aí a enfermidade do paciente ou mesmo prevenir contra as doenças que a gente vê muito na nossa clínica. Agora, na parte de educação, Paulo, eu sei que tem um Instituto de Educação Fitoterápica Chinesa. Explica um pouco para o pessoal de casa como é o Instituto e quem pode participar. É muito interessante porque ao voltar da China, eu pude perceber a necessidade do brasileiro de ter mais conhecimento, um conhecimento aprofundado. Por isso, então, eu desenvolvi e abri o Instituto para cobrir essa necessidade de entender melhor o diagnóstico, entender melhor a atuação, as funções dessas substâncias. Então, por isso, o IEFIC, que é o Instituto de Educação em Medicina em Fitoterapia Chinesa, veio para fechar essa pequena deficiência dentro da atuação dos profissionais no mercado de trabalho. Quais as principais enfermidades a medicina milenar chinesa trata? É interessante também essa pergunta, porque quando nós falamos de ervas, rasuras, essas substâncias, elas são utilizadas para tratar. Então, as enfermidades que nós tratamos são todas elas. Não só tratamos, como nós também vamos auxiliar a medicina alopática a reduzir, a mitigar os efeitos adversos das substâncias químicas. Então, por isso a loja veio para trazer mais opção para o público. Muito obrigada pela entrevista, Dr. Paulo, e parabéns pelo pioneirismo em trazer aí a clínica, o Instituto trazendo educação aos profissionais e a loja atendendo a necessidade aí do público. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado também você, Jordana. Obrigado a todos. Estão convidados a conhecer a loja, estão convidados a conhecer o Instituto e estou lá na clínica para atender da melhor forma possível. Bom dia, pessoal! Bora falar de decor com a nossa musa da arquitetura, Lilian Fajardo? No ar, o quadro Momento Decor. Olá, bem-vindos ao Momento Decor. Sou Lilian Fajardo e hoje vamos falar sobre um dos ambientes mais desejados e disputados, a área gourmet. É um espaço de descanso e gastronomia para reunir amigos e familiares.
A principal característica deve ser a versatilidade. Use poltronas confortáveis e, para os dias de casa cheia, tenha bancos multiusos que possam acomodar os convidados extras e também sirvam como apoio para copos e petiscos. É importante ter um espaço de relaxamento com espreguiçadeiras, futons, tapetes em fibras naturais e muitas almofadas. As louças podem ganhar destaque em nichos e cristaleiras. Os materiais naturais contribuem para a sensação de aconchego, como painéis em madeira, tijolos aparentes e pedras naturais. E não esqueça de cultivar plantas de formas variadas. Por hoje é só, espero você no Instagram, Lilian Fajardo Oficial, e até o próximo programa. Até lá! Trabalhando muito, precisando dar aquela viajada para renovar as forças ou a sonhada lua de mel? Viajar é qualidade de vida, por isso converso com Rafael Peixoto da Conceito Trip. Acompanhe a entrevista. Rafa, explica pra gente, quando nós buscamos aí um momento de pausa, a viagem dos sonhos, o que é o Conceito Trip? Bom dia, pessoal. O Conceito Trip, do qual nós falamos aqui em nossa agência, é um conceito que une duas coisas principais, né? O preço acessível e o atendimento personalizado. Por que eu digo que é o atendimento personalizado? Porque a viagem do cliente ela não termina depois que ele faz a compra da passagem, a compra da hospedagem ou a compra do pacote. A gente tem um cuidado com o nosso cliente que é fazer um acompanhamento da viagem desde o momento em que ele faz o primeiro contato até o último dia da viagem dele. Então, se ele tem algum tipo de problema, se ele tem um serviço extra que ele precisa adicionar, então a gente tem esse cuidado de fazer esse acompanhamento e prestar todo o suporte necessário durante todo o período da viagem dele. Rafa, agora é muito comum as pessoas buscarem alternativas de vou comprar minha própria passagem, vou montar o meu próprio guia de passeio e muitas das vezes isso gera mais gastos, acidentes. Qual dica você daria e como vocês trabalham para poder privar, as pessoas desses incidentes? Então eu digo que esse serviço personalizado de acompanhamento ele é muito importante porque a gente lida com viagem todos os dias, então a gente sabe os caminhos necessários para que a viagem do cliente ocorra sem problema nenhum, com tranquilidade, com paz. Eu costumo dizer que tem muita pegadinha nesses sites onde a pessoa compra por conta própria, em que se encontram preços aí milagrosos. Quando a gente vai analisar os voos que ele conseguiu, são voos que têm duração de 24 horas, 26 horas, em que o cliente tem que ficar 12 horas, por exemplo, esperando numa conexão em um aeroporto. Então, não vai atender às necessidades, muitas vezes, do cliente, do que ele precisa, e ele não enxerga aquilo ali. Então, quando ele compra, ele acaba, no final, muitas vezes se arrependendo. Rafa, uma curiosidade, qual é o destino predileto dos brasileiros? Então, quando a gente fala do destino predileto, eu vou dividir aqui em duas partes. Primeiro, destinos nacionais. Aqui no Brasil, o destino predileto dos brasileiros são as praias do Nordeste. E aí, voltando um pouco para a região sul, a gente tem um destino também que é bastante procurado, que é a cidade de Gramado, E aí, quando a gente fala de viagem internacional, a gente tem dois principais destinos. A gente tem Estados Unidos e Europa. Uma dica essencial, então, para uma boa viagem, seja de trabalho ou de férias. Eu digo que uma dica importante para uma viagem, para que ela ocorra da melhor forma possível, sem contratempo, é fazer um acompanhamento da viagem, principalmente dos voos. Porque a gente precisa fazer esse acompanhamento porque os voos podem sofrer alteração de horário e se o passageiro não ficar atento, ele pode perder um voo. Porque aqui na Conceito Trip, a gente faz o acompanhamento da viagem para o cliente. Então a gente recebe essas notificações, então havendo qualquer contratempo, qualquer alteração, nós comunicamos o cliente imediatamente e verificamos qual que é a melhor solução para a viagem dele. Muito obrigada pela entrevista, Rafael. Eu sei que você de casa já aprendeu o segredo da viagem dos sonhos. É aqui na Conceito Trip. A Gemar Embalagens desenvolve soluções para embalar os produtos com ampla variedade de estilos e tamanhos, a fim de atender a necessidade do cliente com qualidade. 31 986 75 6950. Vamos falar de saúde e prevenção? Nosso colunista do Laboratório Hermes Pardini traz hoje a nutricionista Poliana Guimarães com dica importante sobre doenças inflamatórias intestinais. Veja só.
Olá, bom dia, meu nome é Poliana. Hoje eu vou falar sobre as doenças inflamatórias intestinais que estão cada vez mais comuns. As mais frequentes são as doenças de Crohn e a retocolite ulcerativa, ambas consideradas condições autoimunes e que cursam com diferentes sinais e sintomas. Dentre eles, os sintomas mais comuns são diarreia na maioria dos pacientes e na minoria a constipação, além de dor, distensão abdominal, sangramento e até perda de peso. Se reconhece algum desses sintomas e por tratar de doenças autoimunes, procure um médico para melhor diagnóstico e tratamento. Além do tratamento medicamentoso, é importante que também tenham acompanhamento nutricional, sendo necessário mudança de estilo de vida, mudança no padrão alimentar e, como característica principal, a dieta do Mediterrâneo pode ter grandes benefícios e, não menos importante, melhorar a qualidade do sono, estresse, praticar atividade física, dentre outros. Espero ter ajudado e bom final de semana. Espaços e edifícios bem planejados podem aprimorar significadamente a qualidade de vida das pessoas e criar um ambiente de excelência, promovendo o bem-estar físico e mental. Converso com Fábio Campos, da Arquitetura, sobre arquitetura e qualidade de vida. Veja só. Bom dia, Fábio. Explica pra gente como que a arquitetura influencia aí na saúde pública, no bem-estar das pessoas através dos projetos. Bom dia, Jordana. Bom dia a todos de casa. Então, Jordana, atualmente as legislações urbanísticas já nos ajudam na hora de executar os projetos com artifícios que a gente pode se utilizar deles para gerar esse bem-estar. O novo Plano Diretor de Belo Horizonte, por exemplo, nos permite grandes ajardinamentos na frente dos prédios, praças públicas. Em contrapartida, aí a gente está aumentando o potencial construtivo dos terrenos. Então, ao mesmo tempo que a gente alia esse uso público com o uso privado das edificações, a gente consegue gerar esse bem-estar para a cidade, né, para as pessoas que usufruem daquele espaço e para os moradores das edificações. Vocês trabalham também aqui na Arquitetura a questão do alto luxo. Como que vocês trabalham essa expectativa dos clientes? Como são esses clientes? Aqui na Arquitetura, a gente trabalha com duas vertentes principais de projetos, sempre priorizando o cliente e sempre priorizando a expectativa do cliente com o resultado final. Então a gente atua, por exemplo, numa primeira vertente que são as casas, principalmente casas em condomínios fechados, no qual a gente ajuda o cliente desde a captação do lote, e a nossa segunda vertente são os projetos voltados para o mercado imobiliário, para as construtoras. Neste tipo de projeto a gente também atua desde a captação do lote e dentro de tudo que a gente apresenta para ele, ele analisa a viabilidade do negócio dele. Fábio, muito tem se falado sobre sustentabilidade. Como que vocês trabalham isso de forma prática nos projetos? Mais uma vez, as legislações urbanísticas atuais, as grandes metrópoles, têm dado artifícios para a gente trabalhar nos projetos, como, por exemplo, alguns benefícios para quem usa pontos de carga elétrica nas garagens, coleta de água de chuva para irrigamento dos jardins, estão em alta e acessíveis nos dias de hoje. Então, são artifícios dos quais a gente pode gerar mão ali no projeto, na hora de projetar, para gerar no final, no resultado final, essa qualidade de vida e de sustentabilidade nas cidades. Muito obrigada pela entrevista, Fábio. Amei o nosso bate-papo. E você aí de casa sabe onde encontrar arquitetura com sustentabilidade. É aqui na Arquitetura. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Jordana, e aguardo você aqui na Arquitetura para realizar o seu sonho. O nosso programa vai chegando ao fim. Quero agradecer aos nossos parceiros, o arquiteto Bruno Câmara e Marcela Machado, aqui no Casa Cor 2023, com essa varanda incrível que é a varanda Jequitibá. A Malha Vestuário, a maquiadora Elias Ferri, a arquiteta Lilian Fajardo e ao fotógrafo Pedro Ross. Viva com plenitude, tenha o seu momento bem-estar. Até sábado que vem na telinha da Band. Tchau, tchau.
Momento Bem-Estar, com Jordana Bach. Um oferecimento de Laboratório Hermes Pardini.